Olá, amigo internauta, no ar pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é graduado em Teologia e também em Filosofia, é pós-graduado em Interpretação Bíblica e mestrando em Teologia. É escritor, comentarista de lições bíblicas da Escola Dominical de Adultos da CPAD. Seja muito bem-vindo, Pastor José Gonçalves. Obrigado, a honra é toda minha. O foco de nossa entrevista de hoje é eclesiologia. Vamos ao foco. Pastor José Gonçalves, no contexto pleno e espiritual, é possível dizer quando a igreja foi fundada, quando ela começou a existir, e também no contexto institucional, quando foi que ela passou a existir? Pois bem, existe uma corrente majoritária que acredita, e nós pentecostais estamos dentro dessa corrente, que a igreja, propriamente como igreja, ela começa no Pentecostes, né? Existem teorias de uma igreja no Velho Testamento, mas quando a gente pega a literatura neotestamentária, principalmente Lucas, que não usa a palavra igreja nenhuma vez no seu evangelho, no terceiro evangelho, a palavra eclesia, ele vai usar 24 vezes no livro de Atos, mostrando exatamente essa igreja que o Senhor fundou. Ela aparece como promessa em Mateus capítulo 16, onde Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas aí a gente vê que é um futuro, que a gente chama futuro simples, né? Não está falando da igreja que seria ali fundada naquele momento. No Pentecostes a gente vê o nascimento dessa igreja e o desenvolvimento dela, a expansão e o crescimento, tanto geográfico como numérico dessa igreja. Mas então, no caso aí seria no contexto institucional? Isso no contexto espiritual. Igreja como também organismo e organização. Porque como você o vai corpo ver, de Cristo, isso, meio que confunde ali também? E você vai observar que ela não tem aquela estrutura do segundo século de organização, mas já existe uma igreja organismo e organização, que são dois termos que a gente tem que trabalhar com essas duas palavras bem conjuntos, para não criar um dualismo hiato que separa as duas. Então a gente vê a igreja já acontecendo, por exemplo, já acontece o primeiro concílio, aí no ano 49, quando a gente vê eles se reunindo para debater a questão de conflito do mundo judaico com o mundo gentílico. Os cargos eclesiásticos ali também já começam já começa em forma embrionária, né? Em forma embrionária a gente vê a convocação já de diáconos, capítulo 6 de Atos, a gente vê a formação também já de presbítero, quando a gente vê Paulo aí, Atos 14 e 23, depois de oração ele consagra os presbíteros, que são pessoas que vão trabalhar na igreja local. Então essa igreja, a estrutura dela está se formando. É diferente daquela do segundo século, porque no segundo século, já aí no começo do segundo século, a gente já vai ver um institucionalismo. Porque a instituição, ela é bíblica, ela é verdadeira. Agora, o institucionalismo, que ele é rígido, que ele cria barreiras, cria essa divisão entre clérigos e leigos, isso já é uma coisa mais recente, do segundo século para cá. Isso é até nocivo também para a igreja. A gente vai ver um problema já no ano 172, quando Tertuliano vai mostrar isso, quando ele se torna montanista. O que era o montanismo? Era um movimento que já inconformado com essa estrutura eclesiástica já rígida. Você pega o livro do Castagno Monassi, que é a história da literatura cristã grega e latina, ele vai mostrar isso exatamente, a igreja se institucionalizando e colocando os carismas para a periferia da fé. É o que Bernardo Campos chama, quando começa a instituição, acaba o carisma. E um cardeal belga, Leon Jobs de Suene, ele vai dizer o seguinte, mostrando exatamente quando o livre de hoje será o institucional da manhã. Então, a gente vê esse institucionalismo
se avolumando já a partir do segundo século, né? Então, eu falei no montanismo, porque ele era um movimento que estava inconformado já com essa ausência de carisma, de dons que estava caracterizando aí o segundo século. Eles são colocados na periferia. Tem vários excessos, várias coisas que a gente não pode aprovar, mas o Philip Schaeffer, ele vai dizer que não foi um movimento considerado herético, né? Também diz o Monans que eu já citei aqui. Era um movimento mais de inconformismo, reformistas, que vai acontecer na história da igreja ao longo dos anos. Então a gente vai ver essa igreja, instituição mais recente. O Eugene Peterson, que faleceu recentemente agora, né? Ele fala que a gente tem que ter muito cuidado, quando ele fala na vocação pastoral, quando a gente trabalha o organismo e a organização, né? É o que o Eugene Goethe chama, não existe forma sem função. E não existe função sem forma. As duas coisas têm que existir, né? Então, quando a gente fala de igreja, a gente tem que trabalhar com esse conceito. Mas a igreja ela existe como organismo e organização já de uma forma embrionária. Mas como organismo ela está sempre presente mesmo, né? Você falou sobre essa questão do inconformismo. Então, esse inconformismo, será que ele deu margem ao nascimento do que os teólogos chamam hoje de fenômeno dos desigrejados? Gostaria que o senhor falasse sobre esse fenômeno dos desigrejados. Eu acredito que os desigrejados é um fenômeno mais moderno, né? Mas sim, mas com a mesma, seria com a mesma ideia de combater essa institucionalização que às vezes engessa ou coisa do tipo? Sim, os sociólogos, os pesquisadores sociais, numa recente pesquisa, eles comentando o censo do IBGE, eles vão chamar esse desigrejado de crentes indeterminados. São crentes que não estão em classificação nenhuma. Não se acha o elo denominacional desse cristão, que já são 9.200.000 pelo censo do IBGE. Então, esses desigrejados, existem várias explicações para isso, né? A gente não pode dizer que o desigrejado seja apenas um inconformismo com enrijecimento. São pessoas, muitas vezes, que não querem liderança nenhuma, não querem responsabilidade nenhuma com igreja nenhuma. Eu, como pastor, já convivi com desigrejados, que apareceram dizendo, eu quero congregar com o Senhor a partir de agora. Aí eu vou ler a cartilha da Assembleia de Deus para ele, o que nós cremos, o que nós ensinamos, o que nós pontuamos. E aí eles não aparecem mais, porque são pessoas que querem uma igreja à sua maneira, à sua maneira. Então é um fenômeno mundial, no Brasil muito presente, aumenta a cada dia, mas também tem uma consequência do institucionalismo também, né, que é muito rígido, muito fossilizado ou calcificado e acaba gerando esses efeitos colaterais também. Mas a gente precisa trabalhar essa área desigrejada, que são pessoas que precisam ser assistidas também, que está crescendo no Brasil. No caso, é perigoso ser desigrejado por quê? Nós precisamos pertencer à comunidade. A sociologia vai dizer que o homem é um ser gregário. Nós não podemos, de forma alguma, ser crentes sozinhos, né? Toda a teologia do Novo Testamento é fomentando essa visão de corpo. Por exemplo, Paulo, quando vai tirar algumas arestas sobre o falar em língua na igreja de Corinto, ele vai corrigir isso, ele vai trabalhar com o conceito de corpo. Ele vai trabalhar corpo, ele vai dizer o seguinte: não existe cabeça sem tronco, não existe braço, mão sem braço, todos nós somos interligados, é um organismo. Então o desigrejado é uma pessoa que está cortada. Está cortada, eu sou crente da minha casa, a minha maneira, não. Eu pego até um conceito do Zygmunt Bauman, tem um livro do Bauman que ele escreveu chamado Capitalismo Parasitário. Mas é uma coisa que ele analisa, essa questão da cultura que ele chama online e offline. O que é a cultura online para ele? O online é essa cultura virtual de hoje. Ele até disse que um jovem chegou para ele e perguntou: quantos amigos o senhor tem? Ele disse: amigo mesmo, eu tenho uma meia dúzia. Ele disse: pois eu tenho centenas no Facebook. Mas que tipo de amizade e relacionamento são esses virtuais? Aí ele chama que o relacionamento duradouro, de verdade, é o offline, esse do corpo a corpo. É esse que a igreja pertence.
É esse que a igreja faz parte, é você sentir o outro, é você se identificar com o outro, é você se alegrar com o outro, é você chorar com o outro. Esse é o tipo de relacionamento cristão. Né? Por isso que Paulo disse que levar as cargas um dos outros. Quem que gosta de levar a carga? Ninguém gosta, mas pelo outro você precisa se submeter. E assim diz ele, cumprireis a lei de Cristo. Então a parte de igreja, de comunidade, é bíblica desde os dias do Novo Testamento. Quando a carta aos Hebreus diz que não seja como costume de alguns, que era o quê? Não congregar. A gente precisa da congregação. Bem, amigo internauta, nós vamos para um breve intervalo e o programa Teologia em Foco volta já já. Grande final do concurso nacional Crente Bom de Bíblia 2018. Todas as emoções da competição que conquistou o Brasil estão de volta. Marque em sua agenda. De 15 a 17 de novembro de 2018. Assista ao vivo às grandes finais das categorias Kids, Adolescentes, Jovens e Adultos. Cultura, suspense, interação, louvor e muito mais. Transmissão online, em tempo real, pela TV CPAD. Grande final do concurso Crente Bom de Bíblia. Uma realização CPAD. Crente Bom de Bíblia. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu Teologia em Foco, entrevistando o pastor José Gonçalves sobre eclesiologia, sim, falando sobre igreja como instituição e igreja como organismo vivo. Pastor José Gonçalves, parece que a disciplina já não é uma prática muito comum nas igrejas. Será que a igreja está perdendo o controle quanto a essa questão e no contexto eclesiástico a disciplina está sendo abolida? A gente precisa voltar ao contexto bíblico, neotestamentário, para falar desse assunto, né? Primeiro que a gente tem que falar que a disciplina é uma prática bíblica. É uma prática bíblica que era executada, praticada pelos primeiros cristãos. Isso é indiscutível. Se a gente pegar a partir da história da igreja, o livro de Atos, que é escrito aí com enfoque teológico por Lucas, nós vamos ver esse lado disciplinar, até o próprio Deus disciplinando a igreja, no caso de Ananias e Safira. A gente vê isso. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo trata de um caso clássico de disciplina. Agora a gente tem que ver o seguinte, no contexto bíblico a gente tem que falar pelo menos de 3 tipos de disciplina, né? A corretiva, a formativa e a cirúrgica. Infelizmente, alguns só conhecem essa disciplina cirúrgica, essa disciplina castradora, essa disciplina excludente, né, de jogar para fora. Mas cadê a disciplina formativa? Cadê a disciplina corretiva? É preciso a gente saber trabalhar isso, porque se a igreja não tem disciplina, ela vai perder essa linha divisória que separa a igreja do mundo, vai desaparecer. E o que é a disciplina? A disciplina também é um impor limites. Assim como na criação de um filho precisa de limites, que é colocado não para punir, não é esse o propósito, mas é um propósito para educar, para formar. Então a disciplina bíblica tem esse objetivo, para a gente. Se a gente deixar de praticar a disciplina, ou exagerar na disciplina, são 2 extremos. Essa questão do exagero, por exemplo, sim, tem pessoas que dizem que saíram da igreja, inclusive estão no grupo dos desigrejados, sim, que falamos ainda há pouco no primeiro bloco,
por conta de um exagero na disciplina, por conta do trato, da exposição que teve quando foi disciplinado. Isso acontece por conta dessa questão do trato com a disciplina cirúrgica, o aspecto cirúrgico. Sim, e não é novo esse problema. A gente vai ver isso em Tertuliano. Tertuliano, quando lê a carta aos Hebreus, e muitos da patrística, né? Você pega aquela coleção La Bíblia comentada por Los Padres de la Iglesia, que é um texto totalmente da patrística, em 30 volumes, você vai ver que Tertuliano, ele dizia que quem já tinha sido batizado, se desviasse, não tinha mais lugar na igreja para ele. Então, ele já não admitia isso. Então, ele vai entender isso até aplicando ao capítulo 6 de Hebreus, né, que não há essa relação. E outros também vão trabalhar isso. Mas existe essa questão porque existe um namoro, uma proximidade muito grande com o legalismo. Quando você confunde a prática cristã ou a torna legalista, aí você vai ter uma régua bem curtinha. Então é preciso a gente separar o que é graça daquilo que é legalismo e não confundir também a graça com uma forma de libertinagem também, que é outro extremo que as pessoas vão. Então, se a gente procura resgatar aquele conceito bíblico de disciplina, isso é saudável para a igreja. Existe, nós vamos aqui escalonar pecado, mas existem tantos erros que são pecados à luz da palavra de Deus, que o obreiro, o pastor, ele precisa estar atento àquilo que a Bíblia diz, para a própria saúde da igreja. Você vai ver que quando João tem a visão do Apocalipse, as 7 cartas, são cartas escritas à igreja com problema disciplinar. Então o obreiro, o pastor, o anjo da igreja ali é chamado a atenção por conta dessa falta de tomar as rédeas, de instruir, de chamar a atenção, de corrigir, de formar. E ali, de certa forma, foi uma disciplina do próprio Deus. Sim, exatamente. Então isso é importante a gente falar hoje, porque você falou do desegrejado, que é uma consequência também. Existem abusos, a gente, às vezes até bem intencionados. A gente tem uma história aí muito grande, que teve caso de disciplina por coisa hoje que a gente sabe que, à luz da palavra de Deus, não são mais nem considerados pecados, por exemplo, ouvir rádio. Né? Eu sei que a gente tem que saber o que o crente pode ouvir e o que não pode ouvir, né? Mas ninguém pode também tirar uma iniciativa que é do Espírito de Deus, trazer a convicção ao cristão do que é pecado e o que não é, pela palavra. Pastor Zé Gonçalves, a igreja ela está presente aqui no Brasil, por exemplo, o número de cristãos, os assembleianos, por exemplo, há quem diga que chega a 22 milhões de assembleianos aqui no país. Bem, a igreja chega em regiões das mais remotas, em lugares dos mais variados possíveis. Socialmente, como sal da terra e luz do mundo, a igreja tem falhado? Porque diminuição de violência a gente vê questões sociais também sendo resolvidas pela igreja. A igreja tem marcado presença mesmo efetivamente? Eu acho que tem duas coisas para a gente observar. Existe o lado positivo, sim, mas existe uma coisa que eu concordo com um livro que eu li recentemente, as 25 matérias mais importantes da Super Interessante, que se transformaram em livros. E há um capítulo que é sobre os pentecostais. E o autor, ele foi muito preciso, até muito cirúrgico no seu comentário. E uma coisa que ele diz lá que me chamou muita atenção, ele diz assim, os pentecostais, é evidente que nós temos aí que também falar de pentecostalismos. Ele diz que os pentecostais, é evidente, ele falando dos neopentecostais, quanto mais cresce, menos influência causa na sociedade. Então tem uma coisa que não bate, porque isso é para ser o contrário. A gente pega o avivamento wesleyano, que alguns historiadores dizem que Wesley impediu que houvesse até uma guerra na Inglaterra por conta do seu avivamento, que teve mudança social visível. E isso existe nos avivamentos. Você pega a história dos avivamentos, você vai ver que há mudança social. Eu acredito, sim, que no Brasil, a Assembleia de Deus, ela mudou a história, a vida de muita gente, ao lado positivo.
Eu sou pastor, tenho uma prática pastoral, eu sou de tempo integral já há 17 anos. E pastorei igreja em periferia, com grupos que trabalhávamos, eles saíam meia-noite e voltavam 5 da manhã. Isso não é uma atividade que era uma vez na vida, não. Isso era regular. E é o que? Era trabalhando com mendigos, com prostitutas, com pessoas esquecidas da sociedade, que era achado na noite. Isso é um trabalho social fantástico. E a gente vê essas iniciativas na Assembleia de Deus pelo Brasil todo. Agora, há algo que o movimento pentecostal está devendo sim, porque nós temos uma ética aí que nós vamos chamar a ética de radar. É uma ética fragmentária, ao contrário daquela ética de bússola, que eu estou usando aquelas palavras do Antônio Cruz, que é um sociólogo, um biólogo que é espanhol. Então essa ética fragmentária é relativista. E muitas vezes o cristão começa a falar e a linguagem do mundo, e não só a falar, a incorporar esses valores. A gente vê essas anomalias. Uma vez eu vi um cidadão dando um testemunho no microfone, dizendo que estava dando graças a Deus, porque ele tinha arrumado um emprego numa assembleia e não precisava ir lá. Aí, nesse caso aí, por isso que a pergunta se deu. Também é um dos motivos dessa pergunta ter sido feita, porque não só no aspecto social, de resgatar pessoas, mas quanto a essa questão da moral, da ética, porque o Brasil está mergulhado em corrupção. A igreja marca presença e gera de mudança. No Brasil não existe, mas na Europa existe isso. Eu tive a oportunidade de estar na Suíça, a segunda vez que eu estive lá, e a gente vê como é a cultura do europeu, dessa influência ainda do protestantismo, que é muito forte nessa área de valores. Eu paguei o passe de um trem para andar na verdade o passe que a gente paga lá, você tem direito a andar de metrô, de trem, e a gente está falando de transportes de primeiro mundo, de barco, de tudo. E dá direito 2, 3 semanas, por aí, que eu paguei lá. E eu entrei, ninguém veio pedir aquilo, não teve conferência, não teve nada. E eu perguntei ao colega, disse, e aqui, não vão me procurar saber se eu paguei essa passagem? Ele disse, não, eles imaginam que o senhor pagou. Porque isso aqui é dele, lá a cultura deles não é o indivíduo, é o coletivo. Isso é uma herança da reforma também, que é muito presente na Europa. No Brasil, nós não temos ainda essa cultura, que o cristão evangélico, ainda ele traz esse inconsciente coletivo, aí, usando a palavra aí do psicólogo, né, Carl Gustav Jung. Então, a gente precisa entender isso. O cristão precisa ter a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, os valores da fé cristã. Bem, internauta, nós vamos para mais um breve intervalo. O Teologia em Foco volta já já. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. Seu programa Teologia em Foco está de volta e nós continuamos com o pastor José Gonçalves, entrevistando-o a respeito de eclesiologia, a doutrina da igreja. E por falar em doutrina da igreja, tem um texto, pastor José Gonçalves, de Mateus capítulo 16, que é uma menção de Jesus dirigindo-se a Pedro, dizendo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual a interpretação correta desse texto bíblico? Que pedra é essa? Essa
as portas do inferno não prevalecerem contra a igreja significa o quê? Fale-nos sobre esse texto. Aí a gente, começando pela igreja, como você falou, prevalecer no sentido, a igreja, no caso a igreja é predestinada. Nós pentecostais de linha arminiana, nós falamos que a igreja é eleita, ela é predestinada, né? Quem está em Cristo na igreja está salvo. Na verdade, não é uma predestinação individual. A gente não vai encontrar fundamentos para essa predestinação individual. Mas a igreja, ela vai ser vencedora, é isso que Jesus está dizendo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa realidade é imutável. Na mente de Deus, no coração de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus, a igreja vai existir, né? Agora a questão quanto à interpretação de quem é aí o líder da igreja, essa visão que a gente vai chamar aí episcopal, quando a gente tem que falar de governo de igreja, nós vamos ter pelo menos 3 sistemas aí interessantes, né, na história: o episcopal, o presbiteral ou presbiteriano e o congregacional. Então, esses dois, episcopal e o presbiteriano, a gente vê menção clara no Atos capítulo 20, versículo 17 em diante. Quando Paulo está em Mileto, sua viagem missionária, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para dali conversar com eles. E lá a Bíblia diz que ele manda chamar os presbíteros. Presbítero é a palavra que é transliterada mesmo como presbítero, quer dizer ancião, que era uma referência a uma pessoa mais velha. E quando ele está junto com esses líderes, ele diz assim: vocês tenham cuidado de vocês mesmos, porque o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Isso ele vai dizer aí no versículo 28. Então nós vemos aí o presbítero, o episcopos, o bispo aí, a palavra grega é episcopos, e o apacentar, o verbo grego poimeno, que é a palavra aplicada ao pastor, poimé. Então vamos ver essas 3 coisas aí. Ao longo da história, esses sistemas, tanto episcopal, presbiteral, presbiteriano e congregacional, eles vão tendo modificações, de forma que hoje nós vamos dizer que temos um sistema puro. O catolicismo seria um exemplo do episcopado na sua forma aí mais completa e extrema, vamos dizer, porque tem um líder que comanda, a decisão é dele toda, né? Que é a figura do Papa, que ninguém vai achar base neotestamentária bíblica para essa implantação do Papa, apesar de que Eusébio de Cesareia vai falar que Lino teria sucedido a Pedro, mas isso é muito mais tardia essa observação. A gente vai observar na história da igreja que é um desenvolvimento já bem mais recente, do 2º século para cá. Essa figura de um cabeça, que é Pedro no Novo Testamento, ninguém vai encontrar. Por exemplo, lá em Jerusalém, quando tem o primeiro concílio no ano 49, ninguém vai ver Pedro nessa posição de destaque. Pelo contrário, a gente vai ver Tiago. O próprio Pedro, na sua carta, vai se chamar de presbítero. Ele mesmo se intitula de presbítero, de uma pessoa como os outros. O que a gente entende dessa profecia de Jesus é que Jesus está falando que, através de Pedro, a porta do Evangelho ia se abrir ao mundo gentil, como se abriu em Atos 10. Está lá. Agora, você pegar e dizer que Jesus colocou essa igreja sob Pedro, aí é você forçar o contexto do Novo Testamento e a própria história. Mas quanto à questão da interpretação do texto mesmo, que sobre esta pedra, Jesus referia-se a Pedro como pedra, referia-se a ele como pedra, que inclusive o próprio Pedro diz depois que ele é a principal pedra de esquina, ou Jesus estava referindo-se à declaração que Pedro havia manifesto a respeito dele? Tem várias, não existe consenso dentro do próprio protestantismo dentro dessa visão. Eu acredito, eu sou da linha de vários pensadores, teólogos que pensam assim também, que a pedra é Cristo, isso na Bíblia está claro, né? Então o que Jesus está dizendo? Sobre esta pedra, que era aquilo a pedra é Cristo, aquilo que Pedro está falando,
A revelação que ele Exatamente, teve que foi ele de teve, ele vai Cristo. dizer, não foi carne e sangue que revelou, mas o meu Pai que está no céu, ele que revelou. Então, Baseado nisso que foi revelado Isso- por ti, que sou eu mesmo. exatamente. É bem claro o texto. A né, interpretação nesse é sentido. essa. A interpretação é essa. Outro contexto, outra interpretação não dá para casar com o contexto do Novo Testamento. Bem, o senhor falou ainda há pouco sobre a questão de governo eclesiástico e sobre essa questão de governo eclesiástico também entra uma outra questão que é a liturgia. Tem muita variação de liturgias de igrejas para igreja. Existe uma liturgia que seja mais adequada biblicamente, que se encaixe bem mais com o que a Escritura registra? Aí a gente fala dentro da cosmovisão pentecostal, né? Da nossa cosmovisão, que hoje alguns teólogos falam como o Charles Taylor, que seria, é um sociólogo, hoje mais é o James K. Smith, que vai falar em imaginário social. Desse imaginário, seria o imaginário pentecostal, a gente vai partir do Novo Testamento, 14:26 da carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz que, irmão, quando vocês vos reunis, falando da liturgia do culto, o que vamos fazer? O que fazer, irmão? Cada um tem salmos, doutrina, revelação, língua. Então, Paulo dá ali os parâmetros. Quer dizer, o culto tem que ter adoração, tem que ter louvor, isso é muito comum na igreja primitiva. A partir do Velho Testamento, a gente vai ver essa prática dos crentes do Velho Testamento. E doutrina, didaquê, a palavra lá grega é didaquê, que é instrução. Então, o culto tinha que ter adoração, tem que ter instrução, e aí ele vai falar da revelação, Da manifestação da espiritual. manifestação dos carismas, que não pode esquecer. Não pode esquecer, não pode ser como muitos pentecostais fazem, um culto sem pé, sem cabeça. Porque são contra todo tipo de formalismo, e aí acha que qualquer coisa é válida. Na regra do jogo não é essa. O culto precisa ter uma ordem. Isso Paulo fala também. Pede-se bom senso. Pede bom senso, tudo seja feito com decência e ordem. O culto tem que ter bom senso, e tem que estar aberto para as manifestações do Espírito. Eu sou pastor e quando eu dirijo o culto, é evidente que ninguém vai... Existe uma dinâmica do culto, mas o culto está aberto pela oração pelos enfermos, ele tem que estar aberto a isso, a um louvor congregacional, e a palavra, a gente que dá um lugar ao leigo no culto, o leigo também tem seu lugar, e existe o sermão pastoral também, que a gente crê como uma parte essencial também do culto, mas sem criar aquele dualismo de depois que o irmão canta e louvou e diz assim, irmão, agora a parte mais importante do culto. Tudo bem, irmão, culto é uma coisa só. Desde o começo, da adoração, o louvor, a pregação é o culto. Então, acabar com esse negócio, agora chegou como se quem cantou, quem ministrou o louvor, coitado, é uma coisa de segunda categoria. E não é isso. Pelo contrário, se a gente observar a teologia bíblica, Eliseu só profetizou depois que chamou o músico. Porque ele estava diante de um rei desviado, e quando foi ser consultado, ele, se não fosse pela presença de Josafá, falou, não, leva para a tua cara. Era aí o rei Acabe. Aí chama o músico, o tangedor, algumas traduções, é um músico. Aí quando o músico começou a tocar, a unção vem sobre ele. Existe uma relação da música, da adoração, na liturgia do culto. Há exemplo disso, embora não fosse um culto, mas quando Davi tocava seu instrumento, havia libertação de Saul, que estava oprimido por aquele espírito maligno. E outra coisa, eu fui pregar numa festa de uma determinada igreja, que antes de eu começar a ministrar a palavra, aí já um exagero, é o outro lado. O cara, aliás, quem estava dirigindo o culto chamou 16 pessoas para cantar antes de eu começar a pregar. Quando eu for me dar o microfone, já era 10h30 da noite. Então há um desequilíbrio muito grande, uma falta de casamento, da palavra com louvor, que quando é bem feito e é feito da forma bíblica, dá tudo certo, fica bem bonito, né? O senhor acredita que nós estamos vivendo a geração da igreja do arrebatamento?
Eu acredito, né, que muitas profecias bíblicas, inclusive inspirado pelo Espírito Santo, que saiu da boca de Paulo, isso na carta a Timóteo, ele fala, ele diz que seria uma geração rebelde. A gente vai ver esse sinal, pelo menos 19 características dessa geração, a gente encontra nessa geração aqui. Mas lembrando que Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta, já lembrando da primeira que fala do arrebatamento, ele diz que o homem do pecado, Jesus não vem enquanto não se manifestar o homem do pecado, o anticristo. Então isso eu acredito que caminha para isso. Mas a gente falar que é a geração, nós temos uma probabilidade muito grande de incorrer em erros, como outros que já calcularam data e marcaram que era a geração. Por exemplo, Marcos 13:30, que diz, não passará essa geração sem que isso aconteça. Tem vários movimentos sectários, até seitas, que marcaram a vinda de Jesus baseado dizendo que essa era aquela geração. Quando você pega a gramática grega e faz uma análise dessa gramática, vai ver que lá tem um auristo ingressivo. Como diz William Demão, Jesus está dizendo o seguinte, e não passará esta geração sem que essas coisas comecem a acontecer. Começou lá, mas vai acontecer no tempo de Deus. Eu creio que o arrebatamento devemos estar pronto para eles, buscando o Senhor, vivendo para o Senhor, e a qualquer momento ele pode acontecer. E torcendo para que estejamos. É verdade. Paulo esperava nos seus dias Cristo voltar, né? Que nós esperemos também nos nossos dias. Tenhamos essa esperança, porque o esvaziamento da escatologia é uma marca do neopentecostalismo, que colocou tudo aqui na terra e esvaziou a escatologia. Pastor Zé Gonçalves, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço. Amigo internauta, nós estamos encerrando o programa Teologia em Foco. Um forte abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida do nosso pastor José Gonçalves. E nós, quem sabe, voltaremos em breve com mais uma entrevista com este servo de Deus, teólogo brasileiro.